Olá pessoal, eu sou o Jefferson aqui do laboratório e hoje vou falar um pouco sobre erros de coleta dos materiais que recebemos aqui no laboratório. Partimos da definição que erros de coleta são aqueles resultados da coleta em si, né? O laboratório vai solicitar uma recoleta porque o material é inadequado para análise. Eu classifiquei os erros como erros mais comuns e os erros menos comuns e eu vou falar aqui no vídeo. Agora eu vou falar dos erros menos comuns. Os erros menos comuns é aqueles que acontecem com menos frequência. Bem difícil acontecer, mas acontece. Eles estão envolvidos, relacionados, com a identificação do material. O material ele vem identificado com o nome completo, cadastro de nascimento, né? O nosso do laboratório vem com uma etiquetinha. Tem todos os dados referentes ao paciente e aquele exame que ele vai realizar. No hospital, algumas vezes vem com uma identificação apenas com o nome, prontuário e a data de nascimento, ou quando é correndo, naquele procedimento mais urgente, escreve na mão, cola no tubo. Esses erros acontecem quando tem um esquecimento, de estar colocando aquela identificação naquele material, ou existe uma troca de pacientes, um paciente colhe um material do outro, e acaba tendo esses problemas. Chega ao laboratório e a gente consegue pegar esse erro, que o material não está identificado, ou consegue ver que tem mais material para aquele paciente, ou outro não tem, a gente sabe que é uma troca de pacientes. Esses são os erros menos comuns, não acontecem com frequência, e a gente consegue resolvê-los tendo umas medidas de segurança, que é identificar o material antes da coleta, e chega no paciente mostrar o tubo para ele identificar o nome dele no tubo, e após a coleta mostrar novamente para certificar que foi colhido com o nome dele no tubo e levar para o laboratório. Outro erro menos comum é o esquecimento ou não coletar o tubo porque não sabe qual tubo que é. Às vezes não temos conhecimento sobre aquele tubo, aquele exame específico que precisa de um tubo específico. Acabamos colhendo qualquer tubo e acaba que não é aquele tubo específico para aquele exame, Então gera uma recoleta que poderia ser resolvida na primeira coleta. Então, esses erros podem ser corrigidos se a gente ligar para o laboratório, falar com eles qual que é esse exame, se tem dúvida como eu preparo, qual material, qual tubo, para estar picando uma vez só o paciente. Assim a gente elimina recoletas por erros desse tipo, certo? Agora eu vou falar sobre os erros mais comuns que acontecem no laboratório. Agora eu vou falar sobre os erros que entram aqui no laboratório com mais frequência, que são os erros mais comuns. O primeiro é o material insuficiente, que o tubo vem com uma quantidade insuficiente para fazer análise daqueles exames. Então eu preciso que o tubo esteja totalmente preenchido com sangue, até a marquinha que o vácuo mesmo para quando está fazendo a coleta. Para alguns tubos que precisam do volume certinho, tem uns menorzinhos, de um volume menor, que tem o aditivo compatível com a quantidade menor. Esses são mais adequados para o DTA, para o citrato para fazer a coleta. E com um acesso difícil, tem mais aquela atenção a mais para tentar conseguir mesmo coletar com qualidade e com volume adequado, Eu sei que tem momentos da urgência que não dá para fazer a coleta, mas tem que ter essa atenção porque vai gerar uma recoleta por material suficiente. Outro erro também é o preparo inadequado do paciente, Existem os preparos para cada exame, como o jejum para a glicose, o CPK que não pode fazer atividade física no dia, o PSA que não pode andar a cavalo, bicicleta. Então o paciente tem que estar com preparo para estar realizando esses exames. E se não tiver, pode alterar o resultado, vai gerar uma recoleta para poder estar fazendo esse exame com preparo adequado. Outro também, por último, é a hemólise e o coágulo, que acontece mais corriqueiro aqui no laboratório, acontece mais aqui no hospital também, no nosso hospital. E que eu vou falar a seguir agora com os slides, vou explicar certinho cada um e o que acontece e como a gente pode estar prevenindo eles. Pessoal, agora eu vou falar os slides, vou explicar o que é hemólise. A hemólise é quando acontece o rompimento da membrana plasmática das hemácias e o extravasamento do seu conteúdo intracelular por conteúdo extracelular. As hemácias carregam hemoglobina e a hemoglobina é responsável por dar a coloração avermelhada ao sangue. Quando acontece a lise,
a hemoglobina extravasa junto com o seu conteúdo intracelular e ela vai deixar o sangue, né, o soro que fazemos a análise com aspecto avermelhado, como representado aqui na imagem. O primeiro tubo ele está com sangue com material normal, com soro normal, onde não tem a presença de hemólise. Os demais têm um grau de hemólise. As amostras com qualquer tipo de grau de hemólise são inadequadas para fazer a análise dos exames. Agora, o que acontece, né, o que ocorre à hemólise? Diversos fatores. O primeiro é a diferença do calibre e veia, né, o calibre de agulha e calibre de veia. Quando você pulsiona uma veia calibrosa com uma agulha fina, né, menos calibrosa, você estreita o fluxo do sangue dentro da agulha e isso gera a hemólise. E quando você usa um calibre maior de agulha para uma veia menor, você está lesionando aquela veia e isso também gera hemólise. Local de punção, o lugar mais adequado para fazer a coleta de sangue é na fossa antecubital, que é no meio do braço, que ela dá mais chance de dar certo a coleta, diferente dos seus locais distais como a mão. Preparação da área com álcool, quando você faz a desinfecção da pele, né, onde você vai puncionar, você precisa esperar o álcool secar, 30 segundos, pois se você introduzir a agulha para fazer a punção, o álcool ainda úmido vai entrar com o sangue e o contato do sangue com o álcool pode gerar hemólise, pode ocorrer hemólise. O enchimento incompleto do tubo, né, os tubos já vêm com uma quantidade X de aditivos, que é proporcional para a quantidade X de sangue para aquele tubo. Se você coletar um pouco menos, né, menos quantidade de sangue para aquela quantidade de aditivo, isso também vai gerar hemólise por causa do excesso de aditivo. Coleta com seringa, o adequado é que faça uma coleta com a seringa de 3 a 10 ml. Maiores que isso pode gerar hemólise por causa da força do vácuo quando você puxa o êmbolo. Porém, tem que puxar devagarinho, né? Mesmo com uma seringa menor, você tem que puxar devagarinho. Se é maior que 10, você pode acabar lesionando as hemácias com essa força mecânica da pressão com o vácuo. Então, o adequado é você usar de 3 a 5 e antes da coleta puxar o êmbolo umas 5 vezes para maciar durante a coleta. E assim que você já está com a seringa cheia de sangue, para você passar para o tubo, precisa colocar a ponta da seringa na parede do tubo e deixar escorrer o sangue. Não pode apertar com tudo, porque o impacto pode gerar, né? O impacto do sangue na parede do tubo pode gerar a hemólise. A pressão exercida sobre o local da punção. Quando você usa muito tempo o garrote apertado, né? Muito apertado por muito tempo, isso também pode causar a hemólise. Agora, pós-coleta, quando você colhe o sangue, né, que já está no tubo, você precisa homogeneizar esse tubo, fazer imersões, né, inverter ele de 8 a 10 vezes para que o conteúdo misture. Misturando esse conteúdo, tem que ser leve, tem que homogeneizar ele devagarinho, porque se sacudir ele, chacoalhar ele, pode ocorrer hemólise por causa de estar sacudindo muito brusco esse tubo. E depois que você faz a homogeneização, você tem que colocar ele em posição vertical, de pé, numa grade, porque ele não pode coagular deitado. Isso pode gerar uma hemólise quando você faz a centrifugação desse material. Transportar o material, eu preciso de uma maleta térmica que mantenha a temperatura de 2 a 8 graus. Não pode estar em contato com o gelo, porque o congelamento do material pode hemolizar esse material. E eu preciso que ele esteja fixo, que ele não tombe, que ele não caia e o transporte não aconteça dele ficar sacudindo a ponto de bater os tubos dentro da maleta. Então, esse é um transporte mais adequado. Agora eu vou falar sobre o coágulo. O coágulo é um processo fisiológico do nosso organismo, é uma resposta de defesa quando tem um sangramento, né, que faz a coagulação. Para alguns testes eu preciso de alguns tubos específicos que têm aditivos que são anticoagulantes, porque eu preciso do sangue total para fazer análise. Então, os anticoagulantes como DTA, citrato e heparina são usados para poder manter ele nesse estado líquido. O coágulo acontece por algum problema na questão de coleta, como não homogeneizar o tubo adequado, tem que fazer as imersões lá, as inversões,
8 a 10 vezes, devagarinho, para não embolizar e para misturar bem o conteúdo com os aditivos. Colher o volume adequado, né, para esse anticoagulante. Então, tem X aditivo, né, eu preciso de X sangue, porque é a quantidade adequada para não coagular aquele material. O retorno lento. O retorno lento é um problema de coleta muito comum quando gera coágulo, então eu preciso estar com o braço do paciente bem posicionado, o garrote numa altura adequada, o calibre de agulha para a veia, para que evite esse processo. É mais destreza mesmo. A coleta com seringas, né? Pelo tempo que leva da coleta para passar para os tubos, esse tempo pode gerar um coágulo, por causa que a seringa não vem com aditivo, né? Então, até você coletar no braço e passar para os tubos, pode acontecer um coágulo. Contaminação com os outros aditivos, tem uma sequência lógica para fazer a coleta. O citrato tem que ser na frente do tubo gel, pois o tubo gel ele tem ativador de coágulo. Se você coletar ele na frente do tubo de citrato, que tem um anticoagulante, você pode estar passando o aditivo de um tubo para o outro e ativar o coágulo no tubo de citrato. Isso vai acontecer um coágulo. E a parte fisiológica dos pacientes. Tem paciente que a coagulação é muito rápida. Então você tem que usar uma agulha de calibre maior e homogeneizar muito rápido esse tubo. Então coletou, encheu e já homogeneizar para que não aconteça a coagulação. Bom pessoal, é só isso. Espero que tenham gostado.